Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje a gente vai resolver mais uma questão de equações diferenciais. A questão pedida é essa aqui, é a 3.5. Ela nos apresenta uma equação diferencial separável, tá vendo? dy dx é dado dessa maneira, 3 vezes o seno de 3x dividido por 2 cosseno de 4y. E deu o PVI, ou seja, a imagem do menos π sobre 3 vale π sobre 4. Então aqui vocês podem observar que ela é separável, né? Se a gente multiplica cruzado aqui, né? Considerando o fato de dy, o y' ser dy dx, a gente vai ter que essa parte aqui vezes essa, ou seja, multiplicando cruzado, a gente pode integrar em y e integrar em x. Pediu para determinar a solução do problema de valor inicial e pediu para determinar o intervalo de validade da solução, ou seja, qual que é o intervalo onde a função e a sua derivada vai estar definido. Ok? Bom, como aqui é uma EDO separável, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar cruzado, então eu vou ficar com 2 cosseno de 4y dy igual a 3 vezes o seno de 3x de dx. Então, o que eu vou fazer? Eu vou integrar dos dois lados. Então, a primitiva daqui vai dar quem? Vai dar um seno de 4y. Aqui tem o 2, que é a constante, e aqui eu vou dividir também por 4 para compensar da derivada de dentro aqui. A constante eu vou juntar com a outra constante da outra integral. A primitiva dessa aqui é menos o cosseno de 3x, né? Porque a derivada do menos cosseno é o seno de 3x, vezes a derivada de dentro, então o 3 já está aqui. Isso aqui mais uma constante, onde essa constante aqui é a junção das subtrações dessa constante com essa aqui. Aqui dá para a gente cancelar esse 2 com esse 4. Então, vai ficar seno de 4y sobre 2 igual a menos o cosseno de 3x mais c. Bom, esse y que aparece aqui, ele é a solução dada implicitamente. Então, o que acontece? Nem sempre a gente consegue isolar essa expressão, mas esse y que aparece aqui é uma função que depende de x e é a solução desse problema. Para determinarmos essa constante, eu preciso usar essa condição, ou seja, quando o x valer menos π sobre 3, ou seja, menos 60, a imagem dele tem que ser 45, π sobre 4. Então, vamos lá. Então, usando o PVI, o que eu vou ter? Para encontrar a solução particular, eu vou ter que seno de 4y, né? Quem que é o y? O y é π sobre 4, ok? 4 vezes o y, que é a imagem do π sobre 3, dividido por 2. Isso aqui tem que ser igual a menos o cosseno de 3 vezes quem? Vezes o x que eu estou considerando aqui é menos π sobre 3, mais c. Então, esse 4 cancela com esse 4. O que eu vou ficar? Eu vou ficar com seno de π, ou seja, esse seno de π aqui dá 180, dá 0. Então, aqui vai ficar 0 igual a menos o cosseno de quem? Esse cosseno aqui, ó, esse 3, dá para cancelar com esse 3, cosseno de menos 180. Como cosseno é a função par, então a mesma coisa do cosseno de 180. Então, cosseno de π, né, menos π ou π aqui tanto faz, mais c. Então, aqui a gente descobre que o cosseno de 180 ele vale menos 1, então eu fiquei com 0, igual a menos 1, que é o valor do cosseno de 180, mais c. Então, a gente descobre que o C vale menos 1, né? Porque aqui dá 1 positivo, então para zerar, então o C tem que valer menos 1. Então, essa é a minha constante. Então, minha solução particular, quem que é? A minha solução particular ela é dada implicitamente da seguinte forma: seno de 4y sobre 2 é igual a menos o cosseno de 3x menos 1, que é o valor de C. Beleza? Então, vamos guardar essa expressão aqui. Que a gente vai precisar dela futuramente.
Na letra B, pede para a gente determinar, vamos dar uma olhadinha aqui na letra B, pede para determinar o intervalo de validade da solução. Então, essa aqui é a minha solução dada implicitamente. Agora, para a gente verificar qual que é o intervalo de solução, a gente precisa verificar quais são os valores de x que pode estar no domínio da função y e quais estão no domínio da derivada. Uma coisa que a gente observa aqui é que a derivada ela não está definida, ou seja, dy dx não está definida para os valores onde o cosseno de 4y seja zero. Por quê? Porque aqui a derivada iria para mais infinito, né? Ou seja, esse cosseno de 4y não pode ser zero. Para retirarmos os valores de x cuja imagem de cosseno de 4y igual a zero, então o que a gente vai precisar aqui? A gente pode, isso aqui, isto é eu tenho que retirar os valores, os 4y, né, tem que ser diferente de quem? Cosseno zero, ele zera no mais ou menos π sobre 2, mais ou menos 2, mais ou menos kπ, né, a cada 180 graus, o cosseno ele vai zerar em 90 e 270. Então, o que acontece? O 4y tem que ser diferente disso aqui. Então, se o 4y tem que ser diferente disso aqui, lembrando que a minha solução particular, o ponto x0, y0, ele é dado pelo ponto dado aqui, né? Ou seja, menos π sobre 3, π sobre 4. Então, significa que o meu y0, ele é igual a π sobre 4. Em outras palavras, o 4y0, ele vale π. Então, para vocês verem, o 4y0 vale π. Então, esse 4y0 valendo π, ele tem que estar no domínio da minha solução. Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os valores próximos a π, ou seja, o 4y0 tem que estar lá, então o que eu vou pegar? Eu vou pegar os valores de y que estejam na região do plano compreendido entre, aqui é 180, então eu vou pegar quem? Eu vou pegar 90 e 270. Por quê? Porque esse camarada aqui, ele vale π, ou seja, ele tem que estar nesse intervalo, ou seja, ele não pode ser os múltiplos de 90, né? 90, 270 e assim sucessivamente, mas o 4y igual a π, que é essa condição inicial aqui, ó, ele tem que estar na solução. Então, eu vou escolher essa região do plano aqui entre π sobre 2 e 3π sobre 2. Ok, vamos pegar outra folha aqui. Então, como eu sei que o 4y ele está entre 90 e 270, então significa, dividindo por 4, significa que o y está entre π sobre 8 e 3π sobre 8. Então vamos ver as possibilidades. Se o y valer π sobre 8, o que acontece? Possivelmente vai ter uma assíntota, né? Ou seja, a função derivada não vai estar definida para esses valores de x. Lembrando que esse y que está aqui é um y de x, ou seja, quais são os valores de x cuja imagem vale π sobre 8. Então, voltando lá na nossa solução, a nossa solução lá era dada por quem? Seno de 4y sobre 2 igual a menos cosseno de 3x menos 1. Então, a minha solução, vou reescrever ela aqui, seno de 4y sobre 2 igual a menos o cosseno de 3x menos 1. Então, vamos lá. Se o y for π sobre 8, então substituindo ali, o que vai acontecer? Vai ficar seno de 4 vezes π sobre 8, todo mundo sobre 2, igual a menos o cosseno de 3x, ou seja, quais são os valores de x cuja imagem vale π sobre 8, menos 1.
Então, fazendo a conta, esse aqui pode cancelar com esse aqui, seno de 90 sobre 2. Seno de 90 é 1, então aqui vai dar meio igual a menos o cosseno de 3x menos 1. Então, esse cosseno, eu posso trocar o meio com cosseno de lugar, então vai ficar com cosseno de 3x igual a menos 3 meios. Isso aqui não existe solução em R, né? Não tem, o cosseno a gente sabe que varia entre menos 1 e 1, então não tem como dar menos 1,5. Então, isso aqui não possui solução real. Agora, se o y for 3π sobre 8, que é a outra possibilidade da outra assíntota, quais são os valores de x que tem essa imagem aqui? Então, novamente, eu vou substituir na solução, nessa solução aqui, ó, 4 vezes 3π sobre 8 dividido por 2 é igual a menos cosseno de 3x menos 1. Então, aqui dá para cancelar. Aqui deu seno de 270. Então, deu menos meio igual a menos o cosseno de 3x menos 1. Então, novamente, trocando o cosseno com menos meio de lugar. Então, vai ficar com cosseno de 3x igual, aqui vai ficar positivo agora, então aqui vai ficar menos meio. Agora sim, eu consigo ter solução para isso aqui, porque deu um valor entre menos 1 e 1. Então aqui eu aplico a função arco cosseno, então eu vou ficar com 3x igual a arco cosseno de menos meio. Então o que acontece aqui? Aí eu vou me perguntar, o 3x vai valer o quê? Vai valer os valores dos ângulos cujo cosseno vale menos meio. Então aqui eu tenho algumas possibilidades. Ou o 3x ele vai valer o cosseno, ele vai zerar em... Vou fazer um desenho aqui. O cosseno, ele vai zerar onde? Ele vai zerar? Não, ele vai valer meio onde? Ele vai valer meio, menos meio aqui, né? Menos meio, o cosseno vale menos meio aqui, ó. Ou seja, esse valor aqui como sendo menos meio. Então, eu tenho esse valor de ângulo e esse valor de ângulo. Esse ângulo aqui é 120, ou seja, ele vale 2π. Como aqui eu estou pegando o pessoal negativo, eu vou olhar aqui no sentido horário e não no sentido horário para ficar negativo, no sentido anti-horário que seria positivo. Então, esse camarada aqui seria menos 2π sobre 3, ou seja, menos 120, e esse aqui seria 240, seria menos 4π sobre 3, ou seja, contando a partir aqui, ó, olhando a partir daqui, esse ângulo é menos 120 e esse ângulo aqui é menos 240. Então, 3x ele pode ser mais ou menos 2π sobre 3 mais ou menos 2kπ. Aqui eu tenho que colocar 2kπ porque isso aqui a cada 180 não volta no outro, né? Então eu tenho que começar desse, dar uma volta completa e voltar. Começo desse, dou uma volta completa e volta. Então por isso que eu preciso de 2kπ. Só kπ não resolveria porque saindo de um com 180 ia parar em outro lugar por aqui na circunferência que eu não quero. Então o 3x ele poderia valer isso. Ou se começar nesse camarada aqui, ele poderia ser mais ou menos 4π sobre 3 mais ou menos 2kπ. Agora vamos analisar o seguinte. Eu preciso, o meu x0 lá, ele vale menos π sobre 3. Então significa que o meu 3x0 vale menos π. Então 3x0 vale menos π. Então eu tenho que escolher, menos π está aqui, ó, tá vendo? Então eu vou escolher esse intervalo aqui, ó. Porque o menos π vai estar contido nele. Então o que vai acontecer? Eu vou escolher o meu 3x0. O 3x0 vale menos π. Ele tem que estar entre quem? Ele tem que estar entre menos 4π
sobre 3 e tem que estar entre menos 2π sobre 3, ou seja, menos 180, que é esse aqui, ele tem que estar entre menos 120 e menos 240. Então aqui a gente conclui que o x0, que é o nosso intervalo, o nosso ponto que eu preciso que ele esteja na minha solução, ele está preso entre quem? Dividindo por 3 aqui, menos 2π sobre 9 e menos 4π sobre 9. Então, esse aqui é o meu intervalo onde a solução vai ser válida, porque a derivada ela não vai zerar, não vai explodir, né, nesse intervalo aqui. Quer ver o que acontece? Se você, vamos dar uma olhadinha no GeoGebra, o que a gente tem aqui. Eu deixei preparado aqui algumas coisas. A primeira delas é... Vou só mostrar aqui para vocês. Quem que é esse ponto A? Esse ponto A aqui é o camarada que tem as minhas condições iniciais. Menos π sobre 3, aqui o B, e π sobre 4, que é o valor de C. Ok? Que são os valores. Que mais que eu tenho aqui? Observe que essas retas que estão aqui, essa reta aqui em preto e essa outra reta aqui em preto, quem que é? Na verdade, são as equações menos 2π sobre 9 e 4π sobre 9, ok? Então, para vocês verem o plano ele ficou cheio de buraco. Por que ficou cheio de buraco? Tinha alguns valores de x lá que não tínhamos, para alguns valores lá a gente não tinha solução em R. Então, para vocês verem, lembra que a solução de um EDO separável eram as curvas de níveis? As curvas de níveis da função z. Quem que é a função z? Essa função z aqui, ó, 4y, seno de 4y sobre 2, que era, na verdade era menos cosseno, menos 1, né? Eu passei para o outro lado, se você colocar o gráfico dessa função, tá vendo? É o gráfico dessa função, então quando você faz as curvas de nível, aqui é o gráfico da função, tá vendo, em 3D, as equações das retas aqui, na verdade, eu coloquei nessa posição aqui para parecer reta, mas na verdade era a equação de plano, tá vendo? Então esse aqui é o gráfico da função. Isso aqui que eu coloquei é a interseção desse gráfico aqui com o plano z igual a zero, ou seja, exatamente as curvas de nível que eu desenhei aqui, tá vendo? Então, esse ponto A que está aqui, ele é o ponto da minha condição inicial, menos π sobre 3 e π sobre 4. E observe que a solução, quando acontece aqui, ó, quando aproxima de x igual a essa reta aqui, ó, menos 2π sobre 9, olha o que acontece com o gráfico. Fica tangente, né? Ou seja, vai para mais infinito. A função derivada não está definida. Aqui do mesmo jeito, tá vendo? Desse lado daqui. Então, o intervalo máximo de solução é esse aqui, ou seja, entre menos 2π sobre 9 e menos 4π sobre 9. Espero que você tenha entendido. Se gostou, deixa um joinha aí, compartilhe com os colegas e até a próxima.